Nós sabemos, né, que as lutas são grandes, as tempestades, né, elas às vezes vêm para nos derrubar, para nos destruir, mas Deus julgará todas as coisas, né? Uma coisa que você vai perceber quando você estuda o livro de Apocalipse é que para cada coisa Deus designou um anjo, um guardião. Tem anjo das águas, tem anjo do fogo, né? Eu sei que quem mexe com as trevas sabe melhor disso do que quem mexe com a luz, né? E essa é uma realidade. Então, quando tem um desequilíbrio na natureza, Deus vai cobrar. Porque Deus falou assim: mar, você vai até aqui você vai. Então, quando tem um tsunami, alguém vai responder por aquilo. Seja o anjo do Senhor que não impediu, ou seja por um anjo caído que era responsável por aquilo e achou uma brecha, algo para fazer com que convencesse o mar a romper seus limites. Alguém vai responder. Então, da mesma forma, quando tem uma tempestade na minha e na sua vida, ela vai ter que cessar, porque uma hora Deus vai pedir conta. Qual é o motivo de eu estar passando aquilo? Deus, o bom do nosso Deus é que Ele aproveita tudo, né? Não há nada perdido para Ele. Então, Ele consegue ainda pegar, mesmo uma situação adversa minha, e transformar aquilo em bênção. Então isso é algo que eu e você temos que comemorar muito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Então, quando eu entendo essas coisas, eu começo a descansar mais em Deus, mesmo diante de uma luta, diante de uma tribulação. Eu começo a descansar, porque uma das palavras que o Senhor Jesus disse, dentre tantas, foi: tende bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu sei que alguns completam e vós vencerá, né? Mas Jesus parou por aí. Se contente em saber que eu venci. E se você estiver em mim, você vencerá. Você já venceu, porque eu venci o mundo. Então a nossa preocupação, o nosso foco é estar em Jesus, né? Continuando sobre os aspectos gerais da cristologia, nós falamos da aula passada, né, sobre as dispensações. Nós falamos sobre a primeira coisa criada por Deus, que é o corpo do Senhor Jesus, né? Nós falamos da dificuldade que foi de Maria gerar ao Senhor Jesus, pelo fato dela, o corpo dela ainda não ter recebido uma comunicação oficial que era necessário ele se preparar para receber uma criança. E nisso o próprio Deus ajudou ela a fazer esse trabalho, porque o diabo estava lá, pronto para devorar a criança, conforme Apocalipse 12. Então hoje, nós vamos continuar falando. Provavelmente a gente deve encerrar os slides hoje, mas talvez na quarta-feira eu finalize com algo que eu ainda não falei para a igreja, tá? E aqui tem coisas que eu também no culto não consegui falar por causa do horário, eu tive que correr. 1 João 4,2 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você pode repetir comigo? Diz assim, ó: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Era difícil
para os homens daquela época acreditar que o Senhor Jesus Cristo, ele havia assumido uma forma humana. Era muito difícil. Por quê? Porque quando você lê João 1, por exemplo, vai falar o seguinte: e o verbo estava com Deus, no princípio com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Jesus aparece com algumas expressões: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus faz essas declarações, é semelhante à declaração que Deus faz para Moisés lá atrás. Quando Deus aparece numa sarça, lá naquele monte, para Moisés, e os dois começam a conversar, e Deus fala assim: você vai libertar o meu povo. Aí ele fala: mas Deus, como eu vou dizer que o Senhor se chama, para que eles creiam em mim? Aí Deus falou para ele: você vai dizer, o eu sou que sou te enviou. Deus não se definiu. O nome na cultura ocidental, principalmente na cultura hebraica, ela aponta para uma característica ou circunstância. Toda vez que você vê um nome bíblico, aquele nome ou é uma característica da pessoa, ou é a circunstância que ela nasceu. Por exemplo, quando eu estou estudando o hebraico, e uma coisa que os professores de hebraico falam, e eu já estudei com uns 3 professores diferentes, eles falam uma coisa bem interessante. É o seguinte: não tem a palavra Shekinah, que todo mundo fala na igreja? Derrama a sua Shekinah, Senhor. Vocês já ouviram esse termo? Pois é, essa palavra não existe. Essa palavra vem da cabala judaica. Na Bíblia, a palavra para glória não é Shekinah. O judaísmo aceita Shekinah como glória, mas a palavra bíblica para glória é kavod. Não tem um nome de um rapaz na Bíblia, talvez a pastora vai lembrar, que o pai da criança fala bem assim, ó: foi-se a glória de Israel, e chamou o nome do rapaz de Icabô. Por quê? Kavod, glória. O I saiu. Foi-se a glória de Deus de Israel. Então, biblicamente falando, quando eu chamo a glória, eu falo kavod. Derrama a sua kavod, Senhor. Derrama a sua glória. O que é glória? É o peso da sua presença. Porque nós não suportaríamos ele pessoalmente aqui. Então ele manda só o peso da presença. É por isso que às vezes quando alguém vai orar com você e essa pessoa está carregada de uma unção, qual que é a tendência? Você sentir um peso. Porque a glória de Deus está se manifestando através da vida daquela pessoa. Tem pessoas que não suportam o peso que está, às vezes, a glória que está se manifestando na vida daquele irmão. A tal ponto que vai chegando, vai encostando, de repente, paf, a pessoa chega até a cair. Porque ela não suporta o peso. É por isso que há uma tendência natural de que quando Deus derrama uma glória poderosa, ou todos estejam no chão, ou todos vão para o joelho. Por causa do peso da glória. Não é religiosidade, é a manifestação. É a minha reação à glória dele se manifestando no lugar. E como que eu faço para atrair a glória? Quanto mais pessoas estiver conectadas com ele, mais pessoas estiver se humilhando perante ele e esperando a presença dele, maior é a glória que ele derrama. Por isso que num culto você vai ver às vezes, num louvor, uma pessoa pulando toda cheia de alegria, toda cheia de júbilo, e às vezes você olha e fala assim: mas por que esse irmão está fazendo isso e não está acontecendo nada comigo? Porque aquele irmão, aquela irmã conseguiu se conectar de uma tal maneira que a glória começou a manifestar só para ela. Mas é um recado de Deus para a igreja. O júbilo que eu estou dando para ela, a alegria que eu estou dando para ela, a sensação que eu estou dando para ela, eu quero dar para todo mundo. Então falou: então eu também quero. Só que aí cada pessoa reage de um jeito para a glória.
Uns choram, e chora muito. Outros vão se ajoelhar no lugar. Tem uns que tem que ficar os obreiros perto, porque vai sair quebrando cadeira, tudo. Cada um reage de um jeito. Cada um reage de um jeito. Mas é a manifestação da glória. Então, como eu vou descobrir se aquela pessoa está recebendo a glória do Espírito Santo ou se é um fogo estranho? É a conduta dela, não a conduta no culto. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se eu viro e falo assim, ó, aquela pessoa está com demônio e ele está cheio do Espírito Santo, eu acabo de cometer uma blasfêmia. Por isso eu tenho que ficar olhando e falando, esperando Deus dar o discernimento. É o Espírito Santo ou não é? O que está acontecendo aqui? Lembra quando o Espírito Santo foi derramado lá em Atos dos Apóstolos? O que a multidão disse? Alguns deles estão bêbados. Outros ficaram maravilhados. Como que eles estão falando no meu próprio idioma as grandezas de Deus? Então um grupo falou é Deus, o outro grupo falou é demônio, é bebedice. Estão tudo embriagados. E aí veio Pedro, tomou o discurso e houve aquela conversão. Então nós temos que esperar o discernimento. Mas o que eu quero falar? Eu quero falar o seguinte: a minha conduta fora da igreja vai atestar a maioria das manifestações de Deus na minha vida no culto. Então é necessário você me conhecer fora daqui. Qual que é uma delas? É justamente essa de 1 João 4:2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Se eu, que estou cheio do Espírito, tenho o poder do Espírito, caminho na direção do Espírito, disser, Jesus Cristo foi homem. Foi um homem como eu e você. Então o Espírito de Deus habita em mim. Satanás nunca vai confessar que Jesus Cristo veio em carne. Porque ele vai ter que reconhecer o que aconteceu lá na cruz. Ele vai ter que reconhecer que Deus aceitou o pagamento do sacrifício de Jesus. Então nunca, jamais, ele é orgulhoso. E os seus liderados também são. Então nunca eles vão falar. Eles vão fazer de tudo para dizer o seguinte: não, Jesus veio de outro jeito. Ele veio como um anjo. E na hora que era aparecer dos homens, ele assumiu uma forma humana. Vão inventar 1000 teorias, justamente para você não pensar dessa forma. Então, esse é um sinal, esse é uma chave. Se você vê uma pessoa muito cheia do Espírito Santo, você chega nela e pergunta assim: Jesus veio como homem ou não? Essa é uma chave no mundo espiritual, tá? Pode perguntar. Ah, irmão, eu estou estudando. Olha, uns dizem que veio, mas para mim, Jesus é Deus, não tem como ele ter vida em carne. Sai para lá, Satanás. É tipo assim, ele não foi um Deus que se manifestou como homem, mas na forma de Deus. Ele assumiu literalmente um corpo humano, como o meu e o seu. Quando a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá no deserto, depois de 40 dias passando fome, ele foi tentado por Satanás. A Bíblia diz que ele foi tentado. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Então o que aconteceu? Ao chegar no deserto e ser tentado, literalmente fluiu o sentimento. Quando o Satanás falou para ele assim, ó, transforma essa pedra em pão, ele começou a salivar. Ele olhou assim, 40 dias que eu não como nada. Imagina, você está num propósito, vou ficar 21 dias sem comer carne. Depois de 7 dias, sabe o que vai acontecer? Vão te convidar para um churrasco boca livre. E sabe que carne vai ter lá? Só essas carnes de primeira, picanha, né? Só essas carnes assim. E fala, tá aqui ó, tudo para você, sem pagar nada. Você fala, é a prova mesmo. Não é assim?
Você jejua, vai para o trabalho, o que tem lá? Uma mesa de café da manhã bem farta para você assim. O dia que você não jejua, o dia que você fala, hoje eu vou comer, chega lá, mal tem um cafezinho, mal tem uma água salobra para você tomar, porque aí viria com salzinho, né? Já dava uma alimentação. Então veja, ele foi tentado. Se ele foi tentado, então realmente, como que eu venço isso? Estando com fome. A Bíblia diz que foi pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo colocava nele. Ele olhava aquele pão, salivava, e o Espírito Santo falava assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele se alimentou daquela palavra, se fartou e falou assim, nem só de pão viverá o homem. Jesus veio para ensinar para mim, para você, como agir em todas as circunstâncias. Ele fala isso. Eu vim para dar exemplo para vocês. Eu sofri as mesmas paixões que você sofre. Qual que é a diferença entre eu e você? Eu venci. E eu venci com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que eu envio sobre você o meu Espírito, para que assim como eu venci, você vença também. Então, palavra de Deus, mais poder do Espírito Santo de Deus, o caminho é vitória. Não vitória para ganhar dinheiro, não vitória para ter uma empresa, não. Isso aí você conquista com trabalho. Mas vitória para triunfar sobre o diabo, sobre a carne e sobre o mundo. Os seus 3 maiores inimigos. Com o poder do Espírito Santo, você vence. E a gente tem que estar nessa luta todo dia. Oi. É assim, por exemplo, você está vendo algo que você acredita que, talvez porque você nunca viu. Nós temos uma tendência a julgar aquilo que nunca vimos. Então se entrar alguém aqui rodopiando, eu vou achar que é demônio. Só que a pessoa pode estar tomada pelo Espírito Santo de Deus. Se eu não tenho um dos dons, que é o discernimento de espírito, eu me calo. Eu fico olhando, fico observando. Eu fico quieto. Falo, ó, isso é estranho. Senhor, o que aconteceu lá? Eu nunca vi isso. O que é isso? O senhor está nesse negócio? E ora esperando. Quando Paulo uma vez, ele estava pregando, eu não lembro a cidade agora. Ele estava pregando e vinha uma mulher atrás dele gritando. Esses são homens de Deus. Eles são o vaso de bênção, cheio do Espírito Santo. E gritava atrás deles. 3 dias, só assim. Imagina Paulo. Paulo foi uma das pessoas que mais instruiu para você não se gloriar. Ele falava assim, ó, se você quer se gloriar, glorie-se em si mesmo. Ninguém pode ver que você achou bom. Uma coisa é você chegar para mim e falar assim, nossa pastor, que estudo maravilhoso. Eu fazia assim, ó, Deus permite eu fazer isso. Mas se eu falar assim, é mesmo, deu um baita no estudo hoje, reprovei. Se eu quiser soltar algo, eu tenho que soltar assim, ó. Glória a Deus. Que bênção que Deus te revelou. A glória é dele. Porque quem me capacitou para dar esse estudo? Quem me ungiu para dar esse estudo? Que participação eu tenho nisso? Se ele não me revelasse nada, e se ele não abrisse o seu entendimento, nada teria acontecido aqui. Então eu posso até pensar assim, ó. Sabe, nossa irmã Simone, que comida gostosa. Você dá aquela respirada, mexe os ombros assim e fala, glória a Deus, irmão, que bom que você gostou. Mas lá dentro Deus sabe, Deus fala assim, muito bem Simone, porque você pode se gloriar em você, não para fora. Entendeu? Então essa é uma das chaves. E aí Paulo vinha ouvindo aquilo. Ele esperou o Espírito Santo falar com ele. Passou 3 dias. Quando o Espírito Santo falou com ele, ele virou e falou assim, ó, espírito imundo, sai dela agora. 3 dias, a menina com o demônio. Era o apóstolo Paulo. Irmãos, tem uma pipoca. Quem quiser ir lá servir, fica à vontade, tá? 3 dias, falando. E ele quieto, só observando. Falando, mas que essa mulher está atrás de mim gritando? E ele começou a orar. E Deus mostrou
não sou eu que estou nela. Uai, se não é o Senhor, é outra coisa. E falou, sai dela em nome de Jesus. E saiu. E a mulher parou de fazer aquilo. E gerou um problema para ele. Porque ela era uma adivinha. Ela dava dinheiro para os senhores dela. E ela parou. O espírito que dava o adivinho saiu. Acabou. Acabou o dinheiro. Acabou. Então quando eu vejo uma situação dessa, eu observo e espero discernimento. Se você tem discernimento de espírito, se Deus mostrou para você que aquilo que está ali não é Deus, é o inimigo. Porque assim, ó, o dom de discernimento de espírito, ele vai atuar pelo menos em 3 frentes. São pelo menos descrito 9 dons espirituais, mas são muito mais. Mas são pelo menos 9. O dom de discernimento de espírito, ele vai atuar em 3 frentes. Qual frente? Primeiro, ele pode te revelar se o Espírito que está falando através de mim é o Espírito Santo de Deus. Olha, o que o pastor Maurício está falando é uma inspiração do Espírito Santo de Deus. Isso é testificado dentro do seu coração. Segunda frente que o dom de discernimento trabalha. Eu discerni que não é o Espírito Santo de Deus que está usando a pessoa que está no altar. É o espírito do inimigo. É um demônio. A Bíblia diz que existem doutrinas de demônio. Tem coisas que se fala na igreja que não está na Bíblia. É puro ensino de Satanás. Então o discernimento de espírito, ele não só me faz entender o ensino errado que está vindo, como também fala, aquela pessoa, às vezes a pessoa está profetizando, não tem? Olha, eu vejo um carro, eu vejo um livramento, eu vejo, e fica daquele aí todo mundo chorando, arrepiado, tudo lá. Mas Deus já pelo dom de discernimento mostrou, não sou eu. E a terceira frente que o dom de discernimento trabalha, homem, a própria carne. Você sabia que existem habilidades, existem livros que ensinam como você descobrir coisas das pessoas? Com habilidade você descobre CPF, RG. Você descobre com habilidade. Eu olho para você e falo. Eu olho assim e falo, olha, você tem eu vejo uma cara sofrida. Você trabalha com segurança, né? Aí você chora, fala, peguei. E vou soltando. À medida que eu vejo ele, aí se ele dá uma olhada torta para mim, eu falo assim, não, Senhor, eu não estou vendo direito. Mostra, revela. Entendeu? Eu vou dando as minhas saídas. Então o dom de discernimento, ele vai trabalhar nessas 3 frentes. Porque eu posso estar aqui falando um monte de coisa, nem é o diabo, nem é Deus. É eu querendo me promover. Então você vai falar assim, mas você está falando da sua carne isso aí. É óbvio que se eu estou agindo na carne, existe uma influência do inimigo. Então assim, ele atua diretamente através de um agente dele e indiretamente através da minha carne. Então quando eu busco um dom como esse, eu consigo discernir. Chega a pessoa aqui falando um monte de coisa, aí você olha assim e fala, Por exemplo, muita gente tem o dom de discernimento sem saber. Sabe quando você chega num lugar e você não vai com aquela pessoa? Porque aquela pessoa ainda não foi transformada o suficiente. E é como se Deus falasse para você assim, ó, não confia nessa pessoa ainda. Ainda não confia nela. Eu não sei se você pode ficar chocado com o que eu vou falar. Mas a Bíblia diz que Jesus não confiava nos discípulos dele. E ele tinha 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Quando era mais íntimo, quando era mais profundo, ele levava os 3. Mas a Bíblia diz que Jesus não confiava neles. Então mesmo eu não confiando numa pessoa, é possível me relacionar com ela. Eu só tenho que tomar cuidado com quais segredos eu quero compartilhar com ela. Dependendo do segredo que eu compartilhar, eu exponho minha vida de forma desnecessária. Então veja, quando você vê uma situação dessa, você fala assim, isso é estranho, espera Deus te revelar. Mas quando você vem e fala o seguinte, isso aí é demônio. E se for o Espírito Santo? Se eu falar assim, ó, Marilyn, você é uma bruxa, você vai ficar feliz com isso? Isso não é uma ofensa para você? Então blasfêmia é você ofender a pessoa. Você pode até pensar, gente, eu nunca vi isso, eu nunca vi o Espírito Santo de Deus fazer isso.
pecado é a manifestação. Pensamento é uma impureza. Você adquiriu um pensamento, uma impureza. Jesus só revelou um pecado por pensamento, que é o pecado de adultério. Quando você deseja, ele já se consumou no seu coração, você só vai esperar o ato acontecer para consumar. Então Jesus falou, ó, isso aí já aconteceu dentro, mas os outros ele não revelou. Então o que acontece? Quando você vê uma atitude assim, que você achar suspeita, você ora. Oh, Deus, mostra. Eu achei tão estranho aquilo que aconteceu. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu não quero me levantar contra o Senhor nem nada, mas o Senhor também age daquela forma. Porque olha o que diz a Bíblia. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nem subiu ao coração do homem, é que o Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que Deus quer mostrar para você? Aquilo que você nunca viu, nunca ouviu e nunca sonhou. Então ele pode vir com uma novidade e você olhar e falar assim, que é isso? Eu nunca vi isso. Então não ver não pode ser o parâmetro para eu discernir se aquilo é de Deus ou não. Eu tenho que esperar o Espírito Santo confirmar. E se Deus mostrar para mim que aquilo é demônio? Então você vai ser um homem ou uma mulher de Deus. Vai pedir a unção do santo, vai lá e fala em nome de Jesus, sai! E vai sair. A igreja que recebeu as profecias, que recebeu a ministração, vai ficar com a cara no chão. As pessoas que receberam as imposições de mão vai ficar tudo preocupado. Vai estar procurando os pastores no final. Ora por mim, porque aquela mulher pôs a mão na minha cabeça e profetizou um monte de coisa, e agora eu vi que era o diabo fazendo aquilo. Vai acontecer isso. Mas se Deus deu discernimento, porque como a igreja funciona? A igreja funciona como um corpo. Um é cabeça, um é olho, um é ouvido, um é pé, um é mão. Não é só os 4 pastores, é cada um de vocês. Talvez aqui nós na IBCC, os pastores só são os olhos. Nós só enxergamos a direção. Mas quem vai levar nós lá é vocês. Quem vai falar por nós é vocês. Quem vai ouvir por nós são vocês. Nós cooperamos tudo junto. Entendeu? Então às vezes Deus vai dar algo para você que Ele nunca vai dar para mim. Deus vai usar você como não vai me usar. Nós temos que andar debaixo da revelação do Espírito Santo. Eu posso estar aqui pregando, eu posso lá em casa ter falado assim, olha, eu vou fazer essa pregação, vou fazer desse jeito, e no final vou fazer a oração. Chegou aqui, na hora da oração, Deus fala assim, chama o Rodrigo para orar. Mas Deus, eu fiquei mais de 1 hora mentalizando até as palavras que eu ia dizer quando eu fosse orar pela Marilim. Eu já até mentalizei as palavras que eu ia, quando eu fosse orar pelo irmão Milu, com a Luana, com a Camille, com a irmã Maria. Eu já mentalizei, eu não quero saber. É o Rodrigo. Rodrigo, Deus está chamando, vem orar aqui. Porque Deus se move como Ele quer. Eu tenho que estar antenado à direção dEle. Eu já vivi uma vez uma experiência muito interessante. Uma vez eu estava caminhando com um rapaz que ele era muito usado com revelações. Revelação, profecia. Aí ele começou a orar, começou a entregar um monte de profecia para a pessoa. Na hora da oração, ele chegava para a pessoa, olhava para ela, ele começava a orar, de repente ele parava, dava um passo para trás e falava assim, ó, irmão Maurício, eu fiz de tudo que você imaginar para orar por essa pessoa. O Espírito Santo falou bem assim para mim, sai daí, a autoridade não está com você, está com o Maurício, manda ele orar. Aí quando eu orei, começou um outro movimento. Aconteceu isso umas 3, 4 vezes. Você entendeu? Então vai do mover do Senhor. Eu tenho que estar atento. A Bíblia diz que quando nós cultuamos, um tem salmo, outro tem palavra, outro tem exortação. Mas faça tudo com ordem e decência. Eu não devo me aparecer mais, você não se deve aparecer mais. Mas se Deus te deu uma direção, olha, eu quero uma oportunidade, Deus me deu uma direção, amém. Fique à vontade, se foi Deus, amém. Porque eu acho que para mim uma pessoa tem que ser louca de chegar na frente de um altar, falar, Deus mandou eu dizer, quando não foi Deus. Isso para mim é insanidade. Eu fico ali quietinho, sabe? Se Deus mandar eu fazer, me dá o microfone, eu quero fazer o negócio que Deus mandou fazer. Eu estou nem aí, porque eu acredito que foi Deus que me mandou. Mas quando Deus não me manda, eu fico, quietinho ali.
Eu fico quieto. Porque temor, tremor. A gente tem que aprender a temer o Deus que nós servimos. Porque hoje é graça. Lembra a dispensação que eu falei? Dispensação do mistério, dispensação da graça e plenitude dos tempos. Hoje nós dizemos a graça. Então Deus deixa você fazer determinada coisa, mas um dia Ele virá e cobrará. Nada ficará desapercebido. Então eu tenho que estar atento. E às vezes sabe o que pode acontecer? Não é aqui. Eu sei que aqui é o lugar, né? É o foco, né? O holofote da igreja bate aqui, né? Então muitas pessoas desejam estar aqui, mas às vezes Deus quer usar você com a pessoa do lado, sabia? Não tem hora que o louvor está tocando, Deus fala bem assim, ó, Rodrigo, abraça o pastor José Arruda. Mas Senhor, vai ficar estranho. Olha, eu um machão, ele um machão, nós dois abraçados lá. Vai lá, meu filho. Aí você pega meio sem jeito, dá aquele abraço. De repente vocês dois começam a chorar. Começa a sentir um mover de Deus. E aí ele vira para você depois e fala assim, Rodrigo, o seu abraço me curou. Você entendeu? Esse é um mover dentro da igreja. A gente fica tudo com medo, achando que Deus só usa os pastores. Não, todos somos corpo de Cristo. Somos discípulos do Senhor, amém? O que é os pastores? Os pastores é as pessoas mais... eu usar uma linguagem pejorativa, mas deixa eu ver se eu acho uma linguagem boa. São as pessoas que vão ter uma penalização maior. Porque dependendo da direção que nós dermos, Deus vai ter um pessoal conosco. Então, é assim, confie que quando o Espírito Santo fala com você, Ele fala. Ele fala. Muitas vezes, quando vem alguém profetizar, quem já teve a experiência de receber uma profecia? Já teve, né? Vocês ainda não tiveram, né? Não se preocupa, vocês vão ter. Aqui é uma igreja que tem um espírito de profecia, amém? Vocês vão receber, vocês vão ter essa experiência ainda. Quando você recebe uma profecia, normalmente a confirmação já está dentro de você. Não vai ser falado algo novo. A Bíblia diz que a profecia, ela tem pelo menos 3 aspectos: exortar, edificar e consolar. Consolar algo que você perdeu, uma perda, uma dor. Então ela edifica, ela consola. Edificar vai te ajudar a construir algo. Sabe aquele sonho que já estava enterrado? E Deus usa aquela pessoa e você desenterra o sonho e flui no sonho, flui no projeto. Então ela edifica. E exortar, a igreja entendeu o exortar de forma errada. É isso que está matando os crentes. Exortar, o povo entende que exortar é o quê? É bater, é chamar atenção, é brigar. Olha, o pastor hoje está exortando, ele está falando assim, ó, irmãos, vocês têm que usar roupa assim, porque quem roupa usa assim não é uma mulher séria. Não pode rapar as axilas. E vem, ó, o pastor está exortando. Se você buscar a luz da palavra, o que significa exortar? Exortar significa animar, dar ânimo. Pode pesquisar no dicionário aí. Exortar, animar. Sabe aquela pessoa que entrou na igreja falando assim, ó, hoje é meu último dia, não quero mais saber de ser crente. Aí o Espírito Santo vem e me toma. Levanta-te, mulher, resplandece. Não desista, Deus tem um propósito, Deus tem algo. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe só para Cristo. Para de olhar para o homem, levanta, resplandece. Você chora, levanta, nossa, não desisto mais. Isso é uma exortação. Mas aí veio os profetas e começou a apontar pecado da igreja. Os profetas de Araque. Tem nego aqui que está fazendo isso. Irmãos, você vai notar uma coisa: o Deus da Bíblia, Ele, na hora do acontecimento, Ele não expõe ninguém. Você sabia disso?
Deus mostrou o que Davi fez. Ficou registrado bem depois. Hoje eu sei o que Davi fez. Muitas pessoas não sabem o que Davi fez. Deus, ele protege a mim e a você. Porque o único que tem direito de chegar em você, puxar a sua orelha pelo pecado que você comete, é Deus. É Deus que pode chamar você no particular e falar assim: Rodrigo, por que você está fazendo isso? Queria vergonha nessa cara, rapaz. Ô Senhor, me perdoa. Tá bom, eu te perdoo, mas não faça mais isso. Tá bom, Senhor, não faço mais. Eu não tenho direito, ainda que Deus me revele a porcaria que você está fazendo, de virar e falar assim: ó, está acontecendo isso, se arrependa. Eu tenho que ir no particular com você, levar você num canto, te proteger de todo mundo e falar assim: meu irmão, eu sei o que você está fazendo e eu não queria ver, Deus me revelou. Aí você vai começar a chorar. Ai, pastor, eu não queria fazer isso. Você quer que eu te ajude? Quero, pastor. Amém. Fica só entre eu e você, tá? Existe um princípio no judaísmo que eu acho muito bom, chamado assim, Lashon Hara. Quem já ouviu falar disso? Eu já falei para a pastora, ela já ouviu falar. Lashon Hara, a língua maldita, a língua maledicente. Esse princípio ele vai falar o seguinte: ainda que eu diga uma verdade do meu irmão, se essa verdade vai mudar o pensamento das pessoas sobre ela, eu não falo. É um ladrão, é um homicida. Pelo Lashon Hara, eu não falo. E existe uma história para ilustrar isso aí. Diz que certa vez um rabino, ele tinha entrado numa cidade, e ele todo sábado ensinava na sinagoga. E toda vez ele passava numa banca de fruta, pegava a fruta e ia para a sinagoga. E um dia aconteceu que o Zé foi contratado para trabalhar nessa banca de fruta. E ele recebia por cada fruta que ele vendia. E ele viu que o rabino catava a fruta e ia embora. Ele falou assim: uai, como assim? O rabino está roubando fruta. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. De repente ele chegou em casa todo desesperado. A mulher falou: o que foi, meu bem? Amor, eu vou falar um negócio para você, mas você não pode contar para ninguém. Não tem essa história? Você não pode contar para ninguém. O quê? Você acredita que o rabino vai todo dia e rouba uma fruta e não paga? Mas ele é um homem, ele é um santo homem de Deus. Como ele faz isso? Não sei. Deve ser um desviado e está enganando todo mundo. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Esse segredo está comigo. Mas você sabe que todo amigo, todo seu melhor amigo tem um melhor amigo. Você sabia disso? Você sabia que o seu melhor amigo provavelmente não é o seu melhor amigo? E ele tem um outro melhor amigo que ele confia mais que você? Você sabia disso? Espero que você não tenha vivido essa experiência. Eu vivi, mas espero que você não tenha vivido. Então a mulher do Zé foi lá na manicure, que era a melhor amiga dela, e falou: você não acredita o que está acontecendo, mas você não pode contar para ninguém. Não vou contar para ninguém. O rabino todo dia pega a fruta. Aí ela contou para o esposo contou para o funcionário contou para a esposa. De repente a cidade inteira comentando que o rabino era ladrão de fruta. E aí o rabino chegou num sábado para ensinar. Quando ele olha a sinagoga vazia. Aí ele virou para o discípulo dele e falou assim: discípulo, você sabe me dizer o que está acontecendo? Antes aqui era tão cheio de pessoas, agora não está vindo ninguém. Aí o discípulo, que também ficou indignado com a história, falou bem assim: claro, ninguém quer ter um rabino ladrão ensinando. Ele falou: como assim? Ué, você não está sabendo? O Zé, lá da venda, falou que todo dia o senhor passa lá, rouba uma fruta e não paga. Aí ele contou para a esposa dele, que contou para a amiga dela, e assim a cidade inteira está sabendo. Ele colocou a mão na cabeça e falou: você está brincando que aconteceu isso? Falou: aconteceu. Aí o rabino foi lá falar com o Zé: Zé, que história é essa que você está contando? Pois é, rabino, que absurdo.
Eu não queria falar, eu fiquei quieto, eu me aguentei uns 3, 4 dias, mas eu não posso me calar diante de uma injustiça. O senhor vinha aqui e pegava fruta. Eu vou falar assim: Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você está nessa frutaria aqui? Tem alguns meses, Rabino. Você trabalha o dia inteiro aqui? Ele falou: não, Rabino, eu só trabalho de manhã. Você sabia que eu passo aqui de manhã à tarde, pego a fruta, vou fazer meus estudos, minhas meditações, e quando eu volto para casa eu pago a fruta? Você sabia disso? Como é que é, Rabino? Você se preocupou em perguntar para o dono da venda se eu realmente pagava ou não a fruta? Não. Pois é. Rabino do céu, eu pequei. O que eu faço agora? Faz o seguinte, meu filho, ora. Vou em casa estudar a Torá. Se eu achar alguma coisa eu falo para você. Virou as costas, deixou ele sofrer um dia. Voltou e falou: Shalom, Zé. Shalom, Rabino, o senhor achou alguma coisa? A Torá, porque você sabe que o judeu ele é bem místico, né? A Torá falou alguma coisa, a Cabala falou alguma coisa. O que eu posso fazer para me redimir? Sim, eu encontrei algo. Se você fizer, você vai estar redimido. O quê? Você vai pegar um travesseiro de pena de ganso. Você vai subir ali no ponto mais alto. Você vai abrir o travesseiro e vai sacudir ele quando vier o vento oriental. Faça isso. Tá bom, Rabino. Ele nem questionou, falou: uai, se a Torá falou isso, se falou, eu vou fazer. Foi lá, comprou um travesseiro, subiu na hora do vento oriental, sacudiu. No outro dia ele encontrou o Rabino. Aí o Rabino falou: e aí, Zé? Shalom. Você fez? Fiz sim, Rabino, agora eu estou perdoado. Falou: só falta uma coisa para você ser perdoado. O que, Rabino? Recolhe todas as penas e traga o travesseiro aqui. Rabino, é impossível eu recolher. As penas já voaram todas. Falou: pois é, José. Deixa eu te falar uma coisa. No momento que você veio a mim, mostrou seu arrependimento, eu te perdoei. Mas assim como essas penas que não podem voltar para o travesseiro, da mesma forma a minha reputação. A sua boca destruiu minha reputação. Não tem como voltar mais atrás. Por isso o princípio do Lashon Hará. O pecado da língua. Tiago fala sobre isso. A língua é o menor membro, mas é uma peçonha mortal. E ela conduz, não é como o leme do navio, né? Aquele enorme barco sendo conduzido por um trem tão pequenininho, mas conduz o corpo. O poder da vida e da morte está na língua. Então eu tenho que tomar cuidado, como eu falo do meu irmão. Não tem quando você vai para a escola, o seu filho faz algo errado, mas você consegue botar a culpa no professor, mas chega em casa, você senta o rei no seu filho. É mais ou menos isso. Diante de todo mundo, você protege o seu filho. Você dá a entender que ele é um santo, que ele é um homem de Deus e tal. Mas chega em casa e fala: você me fez passar vergonha. Como você roubou, como você fez isso. É mais ou menos isso o princípio do Lashon Hará. Diante de todo mundo, eu olho e falo assim: olha, não, tem algo errado, vamos deixar isso quieto. Mas pessoalmente, eu confronto. É isso que Jesus ensinou. Quando um irmão pecar contra ti, vai nele. Conversa com ele, vocês dois. E se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, chama mais um ou dois. E se ele não ouvir os dois, chama a igreja, leva ele na igreja, chama as autoridades. E se ele não ouvir as autoridades, expulsem ele da igreja. Considera ele um publicano e um gentio, porque não quis se arrepender do pecado que ele cometeu. E hoje a igreja faz um papel diferente. Hoje é assim: o Rodrigo peca contra mim e eu vou no Rodrigo pedir perdão. Não é assim que acontece na igreja? Ele aprontou comigo, eu vou nele e falo: me perdoa por você ter me sacaneado. A igreja faz assim, mas não foi assim que Jesus ensinou. Rodrigo, por que você fez isso comigo? Por que você aprontou isso comigo? Ah, irmão, não sei o quê. Não, você me feriu, você me machucou. Olha, eu estou 2 dias sem dormir por causa disso. Se o Rodrigo tiver o Espírito Santo de Deus, vai falar o seguinte: meu irmão, por favor, você me perdoa. Eu não sabia que eu ia te ferir desse jeito. Não, tudo bem, Rodrigo, só não faça mais isso. Eu não estou pronto para esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisa. Não, tudo bem. Nós nos abraçamos e ganhamos um ao outro. Quando eu vou nele lá conversar,
nesse sentido de perdão, só se ele for extremamente orgulhoso. E o próprio Espírito Santo me revelou, para quebrar o negócio, chega nele perguntando se você fez algo, e se eu fiz algo, me perdoa, e já emenda. Mas quem pecou foi ele que atentou contra mim. Mas a igreja está fazendo um papel totalmente inverso. Aí sabe o que acontece? Aí eu saio da igreja ferido, e a pessoa que fere continua na igreja sem se arrepender. E ela feriu a mim, vai ferir a Marilim, vai ferir a Luana, vai ferir a Camille, a irmã Maria, e de repente destruiu uma igreja inteira, porque não teve uma alma com coragem o suficiente de falar assim: você errou, se arrependa. Mas não publicamente. Publicamente é só quando ele rejeitou a mim, rejeitou um grupo e rejeitou a igreja inteira. Aí ele arque com as consequências, conforme Jesus ensinou. Orar por mim e falar da palavra de Deus, e eu buscava, eu não dormia à noite, eu orava muito. Aí eu orava e eu falava assim: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Mas eu já estava orando desde antes, porque eu tinha muito assim, não perdoar a pessoa, aquele rancor dentro de mim, aquele ali que causou aquele câncer em mim, porque eu não sabia perdoar as pessoas, eu me ofendeu. Então, a partir desse momento, Deus falou assim comigo em profecia, com 2 pastores, um da nossa igreja e outro de outra denominação. Falou assim: eu te curarei, filha, se você saber perdoar. Se você não saber perdoar, não te curarei. Eu fui se humilhando nas pessoas que tinham me ofendido, né? E foi pedindo perdão. E foi a cura. Então, hoje em dia, eu falo assim: se você não saber perdoar um irmão, ou uma pessoa, um próximo, e fica com aquele rancor dentro da gente, vem essas enfermidades sobre as nossas vidas. Então, por isso eu agradeço a Deus por muitos, né, que oraram por mim e que me ajudou. Hoje em dia eu vejo assim, pessoas com rancor de outras pessoas. Eu falo: olha, você tira isso, porque isso aqui vai causar um mal, vai causar um câncer na sua vida, ou vai causar outra enfermidade na tua vida. Se arrepende, pede perdão, porque Deus, Ele quer que... Ele fala que não ouve quando nós oramos, que nós temos rancor de outras pessoas. Ele não ouve as nossas orações. Nós podemos clamar, né, a Deus, mas Ele não ouve. Por quê? Porque está cheio de coisas dentro do nosso coração, né? É verdade, o perdão é algo sensacional. É um lixo, quando você tem ódio, mágoa de alguém, é um lixo muito grande que você carrega. Muitas pessoas estão procurando psicólogos, psiquiatras por rancor, por mágoa. Mágoa de pai, mágoa de mãe, mágoa de avô, de primo, do vizinho, do colega de trabalho. Em vez de ter falado assim: Senhor, eu não sei o que aconteceu com ele naquele dia, mas eu declaro que está perdoado em nome de Jesus. É claro que dependendo da ofensa, você vai ter que conversar com a pessoa, você vai ter que resolver. Ou esperar a pessoa amadurecer, né? Porque nem todo mundo está pronto para ouvir da sua boca que ela errou com você e que você está liberando um perdão para ela. Então isso é algo sensacional. Não cultive raiva, rancor de ninguém. Pastor Arruda, o senhor pega para mim um copo com água, por gentileza? E quando a pessoa fala assim: olha, eu te perdoei, aí, mas eu não esqueci. E aí como que fica? O que é? Imagina o seguinte: você tem cicatriz no seu corpo, não tem? Ela tá lá para você ver, não tá? Dói quando você pega? A pessoa que não esqueceu ainda sente dor. Não fechou a ferida. Começou a fechar, ela não deixou fechar. Ela não fez o tratamento correto. Qual é o tratamento do perdão? Se mergulhar nas águas do Espírito Santo. Eu não acredito que um ser humano consegue perdoar alguém sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não consigo acreditar nisso. Então, quando você libera o perdão, você tem que esquecer, deletar, acabou. É assim.
O esquecer é no sentido da dor. Aconteceu. Não tem como você, digamos assim, esquecer um fato que te prejudicou. Mas sabe quando você olha para a pessoa, você não consegue penalizar ela por aquilo? Ela te fez um mal. Tem pastores aí que hoje são grandes amigos meus que fizeram mal, mas mal mesmo para mim. Eu não consigo, eu beijo ele, eu abraço ele, eu falo, eu te amo. Não consigo. Aí tem pessoas que andam ao meu lado e falam assim, como você consegue fazer isso com ele? Ai, meu filho, maior é o que está comigo, uai. Se ele não fizer, eu perdoar as pessoas, não tem. O perdão é obra do Espírito Santo, gente. É uma decisão, mas é obra do Espírito Santo. Não dói. Não dói. É tipo assim, isso é rancor. Não é que é mágoa, é rancor. É porque assim, a pessoa te fez o mal, você falou que liberou o perdão, mas você queria ver a justiça. Você queria ser recompensado pela justiça de Deus. Você não vê a justiça e você fica louco da vida. Uai, mas como assim? Eu perdoei Deus. O senhor não vai dar um tapa na cara dele? O senhor não vai fazer ele bater o carro? O senhor não vai fazer ele quebrar o dedo? Uai, como assim? Ou o mal que ele me fez, eu perdoei. Não é assim. Perdão é perdão. O perdão, você sabe quando você vai saber que a pessoa perdoou? Quando a pessoa que perdoou deseja o bem da outra. Sabe, Deus fala assim, ó, imagina aquela pessoa te causou um mal, você está em casa, aí você fala, oh Deus, eu te agradeço, porque eu tinha uma mágoa com o Rodrigo, perdoei ele. Deus fala assim, prepara uma cesta básica e leva para o Rodrigo, ele está passando dificuldade. Ô Senhor, mas será que o Rodrigo vai me receber? Mas eu vou preparar, o Senhor mandou, eu vou fazer. Eu chegou o Rodrigo, Deus mandou trazer. Sabe o que vai acontecer com o Rodrigo? Uma cura dentro dele, porque ele jamais ia esperar que a traição dele comigo fosse recompensada com um ato de bondade meu. A Bíblia diz que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Então ele vai se arrepender, vai pedir perdão para mim, a gente vai poder voltar a caminhar junto. Sabe qual é o problema? Você às vezes está pronto para perdoar, mas a pessoa que te ofendeu não está pronta, nem para perdoar, nem para receber perdão. E às vezes passa só. Estou mentindo, pastor? Bom, irmão, é assim que Deus move comigo, né? Eu estava falando do corpo de Cristo, né? Já estamos no perdão, né? Entendeu? Mas eu creio que Deus quis falar algo com cada um de vocês, amém? Então receba aí o que Deus ministrou nos seus corações, amém? Fique à vontade, tá? Quiser contribuir, quiser... eu quero contar algo, ou quero fazer uma pergunta, fique à vontade, amém? Hoje é dia específico para isso, tá? Então veja, aprove ao Senhor criar um corpo para que toda a plenitude da divindade nele habitasse. Então veja, Deus cria o corpo de Jesus. A primeira coisa que Deus cria, Ele é o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. Não é que Jesus foi criado, o corpo de Jesus é a primeira coisa criada. Se alguém bater na sua porta falando que Jesus foi criado, você fala, não irmão, deixa eu te dizer, o Espírito Santo já me revelou. Não é isso que significa esse texto. Significa que o corpo dele, ele foi homem. Então a primeira coisa que Deus concebeu foi o corpo dele. E a prova disso está lá em Gênesis também 1:26, onde diz, façamos o homem conforme o quê? A nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Duas coisas, a imagem, o corpo e a semelhança, os atributos. Entendeu? Então, o corpo de Cristo foi criado com um propósito, para que nele, no corpo de Cristo, habitasse Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje habita toda a plenitude? Ainda não. É necessário que Jesus reine, que ele subjugue o último inimigo, que é a morte. Quando ele subjugar a morte, então ele vai entregar o reino dele na mão do Pai. Pai, está aqui, eu vim cumprir a sua vontade. Tudo que o Senhor determinou para o homem está feito. Toma. O Pai vai falar, não. Eu e o Espírito Santo vão habitar em você. Todas as coisas são suas. Tudo que foi feito é para você.
Então nós vamos habitar. E Ele estará conosco, presente. Nós olharemos para o corpo de Cristo e veremos Pai, Filho e Espírito Santo na manifestação do seu corpo. Colossenses 1,19, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O que é toda a plenitude? O próprio Deus. Foi do agrado, foi da vontade de Deus isso. Ao que Deus traçou lá na eternidade passada. Lembra? Era, é e há de vir. Lá no era da eternidade de Deus, Deus traçou isso. Uma combinação entre eles. Pai, Filho e Espírito Santo. Vai ser assim. E assim é, né? Hebreus 10:5 diz assim: por isso Cristo, ao ser introduzido no mundo, disse: nem sacrifício, nem oferta quiseste, porém, tu me preparaste um corpo. Você não quis oferta, você não quis sacrifício, o Senhor me preparou um corpo. O meu corpo seria o sacrifício, seria a oferta, para a redenção de todas as coisas. Veja, quando Deus criou Adão estava feito um bonecão, não era isso? Né? Estava deitado, criou do pó da terra, como um bonecão. Para que ele se tornasse uma alma vivente, Deus soprou suas narinas, o fôlego da vida, e se tornou uma alma vivente. Jesus, ele poderia também ser dessa maneira, né? Mas nem tanto. Jesus usou uma ser humana, uma mulher, para que ele viesse da mulher, para que ele gerasse dentro da mulher, para mostrar a todos nós de que a divindade de Jesus, o ser homem de Jesus, ele nasceu de uma mulher, né? Uma mulher que era já provida do pecado, tá vendo aí, né? Ela tinha esses pecados, mas ele nasceu dela, da Virgem Maria, e aí ele se gerou dentro dela, mostrando aí que ele não foi feito como Adão, ele foi criado como Adão, mas ele foi formado pelo Espírito Santo de Deus. É verdade. Essa é uma das grandes humilhações para Deus, né? Deus poderia ter lá: não, Jesus, o corpo já está feito, a imagem está feita, vou modelar ela aqui e pronto. Só que aí como fica aquele texto lá que a gente leu, né? Todo aquele que confessar que veio em carne, como ficaria? Como Jesus diria assim: eu não nasci de uma mulher, eu fui gerado? Ninguém ouviria ele. Eu falei: como assim? Então isso também foi uma humilhação. Se até Deus espera, por que eu e você não esperamos? Jesus teve que esperar 9 meses dentro de um ventre. Jesus teve que passar por todas as fases: fase da Rebeca, fase do Estevão, fase do Luizinho, fase do Pedro, fase da Camille, né? Fase do amor, minha fase, né? E parou na minha fase, nos 33, né? Eu já ia ultrapassar, mas aí falou: ó, já tá, ó, já saiu da Bíblia já, né? Falei: peraí, né? O Espírito Santo já me trouxe, opa, para aí. Né? Chegou até os 33 anos. Jesus chegou até os 33 anos, certo? Então a imagem de Jesus eterna é a imagem de um jovem. Imagina um jovem curando, fazendo coisa extraordinária. Hoje nós esperamos que seja o quê? Pessoas de mais idade, né? Então assim, Jesus, imagina como foi para ele, né? Se bem que para um judeu 30 anos mais ou menos já é uma idade aproximada para ser levantado ao sacerdócio, 25 a 30 anos. Então ele já estava na idade disso, de ser levantado. Mas ele era um jovem, e muitos idosos, muitas pessoas tinham que se curvar a ele. Tinham falando: não, mas as palavras que ele fala são palavras de vida eterna. Quando ele fala, as coisas queimam no meu coração. Essa foi a expressão que os apóstolos falaram. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para ele no caminho, falou assim: você lembra como as palavras dele queimavam no nosso coração? Porque ele é o
verbo, palavra viva. Ele é a própria palavra de Deus. Então tudo que Jesus falava era verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então tudo, imagine, irmãos, você está andando com uma pessoa, você abraçar essa pessoa, você beijar o rosto dessa pessoa e falar o seguinte: é Deus. Moisés falou o seguinte: deixa eu te ver. Deixa eu te ver. O que Deus falou para ele? Vou te colocar nessa fenda, estarei passando e vou colocar a minha mão nessa fenda. E quando eu estiver longe, eu tiro a mão e você vai ver as minhas costas. Mas Deus nunca esqueceu esse pedido. Nunca. Moisés falou: eu quero te ver. Eu quero te ver. Deus guardou esse pedido por mais de 2000 anos. Guardou. Aí um dia Jesus sobe no monte, leva consigo Pedro, Tiago e João. Diz que ele para num lugar e se transfigura. Quem vem para conversar com ele? Moisés e Elias. Mas quem tinha pedido para ver ele? E agora, o que Moisés estava vendo? Deus. Deus não esquece um pedido que você faz para Ele. Pode passar um tempo, Ele não esquece. Poucas pessoas se atentaram a isso. Que Moisés pediu: deixa eu ver a sua glória. E de repente ele se transfigura. A Bíblia diz que as suas vestes ficou branca, ele ficou glorioso. E vem Moisés: Moisés, eu não esqueci daquele seu pedido. Lá atrás você me viu pelas costas, agora você está me vendo pela frente. Pessoas que são fiéis a Deus verão a Deus. Essa é uma promessa dele, que nós veremos Ele um dia. Hoje você sente Ele, mas um dia você o verá frente a frente. Deus cumpriu isso com Moisés. E a Bíblia diz que nós, os menores do reino, somos maiores que qualquer um da antiga aliança. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou o seguinte: sabe João Batista? A voz que clama no deserto? Sabe aquele que preparai e endireitai o caminho do Senhor? Sabe ele? Não houve profeta maior que ele. Não houve. Ele é o maior profeta que tem na Bíblia. Mas eu te afirmo uma coisa: o menor no reino é maior que João Batista. João Batista morreu antes do sacrifício de Jesus. E eu e você estamos vivos após o sacrifício de Jesus. Ainda que eu não seja nada na igreja, no meu trabalho, em casa, no reino, eu sou maior que João Batista. No mínimo. Você entendeu a autoridade que Deus te deu? Você entendeu o que Deus te deu? Jesus afirmar que você é maior que Elias, você é maior que João Batista, é uma responsabilidade. Por isso, se posicione. Tome uma postura. Decida ser um homem ou uma mulher de Deus. Decida. Deixa Ele fazer a obra. Não sabe falar? Ele vai te ensinar a falar. Não sabe orar? Ele vai te ensinar a orar. Não sabe ler a Bíblia? Ele vai te ensinar a ler a Bíblia. Não sabe sair por aí falando dos outros? De Jesus? Ele vai te ensinar. Não se preocupe. Só se posiciona. Você é maior do que os profetas. Tudo que você lê: Isaías, Jeremias, Oséias, Naum, Abacuque e João Batista, o profeta que profetizou a vinda do Messias, a chegada do Messias. É uma responsabilidade minha e sua. Mas eu e você temos que nos posicionar. Quem amar mais a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Morra a cada dia para você.
e deixa que essa obra que Ele começou em você se termine. Assim diz o Senhor: se posicione, se posicione, se posicione. Amém? O que o pastor Ermelindo estava falando, olha Filipenses 2, 5, 8. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, despojou-se dos atributos de si mesmo e tomou a condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens e encontrando-se na condição de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tenham em vocês o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve, que sendo Deus, não reclamou, não usurpou, não chamou a responsabilidade. Eu sou Deus, eu exijo que vocês me adorem. Ele não fez isso. Ele falava: eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui para ser guiado pelo Espírito Santo. Tenha em você o mesmo sentimento. Pare de se achar. Pare de se achar. Fique feliz em saber que Deus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, e deixa Ele pelo Espírito Santo te conduzir. Tenha esse sentimento de se despojar de si. É isso que fala Gálatas 5, se eu não me engano a partir do 16, fala assim, ó: andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da vossa carne, porque as obras da carne são manifestas. Aí vem as 18 obras da carne: ira, luxúria, pelejas, dissensões e coisas semelhantes a essa. Mas o fruto no singular, não no plural. O Espírito Santo não tem frutos, ele tem um fruto que se manifesta: amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança. 9. É um fruto que vai se manifestando em você. Então você, como um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, tem que ter essas 9 manifestações. Uns vão manifestar mais, outros vão manifestar menos, mas tem que ter tudo, porque é um fruto só. Um fruto só. Então ele fala: tenha o mesmo sentimento, não faça a vontade da sua carne, despoje-se de você mesmo. Deixe o Espírito Santo vir, e quando ele vir e mover em você, deixa o fruto dele resplandecer. Como eu imagino o fruto do Espírito Santo? Pensa numa mexerica. Você vê ela com a casca, né? Você não imagina que ela tem tanto gomo dentro dela, né? Assim é o fruto do Espírito. Um gomo, amor; outro gomo, paz; outro gomo, caridade; outro gomo, longanimidade; outro gomo, benignidade; outro gomo, bondade, e assim sucessivamente. Então qual é o fruto do Espírito Santo? É o amor. 1 Coríntios 13. É bom você ter dons espirituais, mas eu vou te mostrar um caminho mais excelente ainda: o amor. O amor não é ciumento, o amor não briga, o amor não busca glória própria. Esse é o dom mais excelente. Então qual é o fruto que o Espírito Santo gera dentro de você? O amor. E esse amor tem 9 facetas: com o meu próximo, comigo mesmo, me acalmando, na ira, na temperança. Então eu tenho que estar ligado no Espírito Santo, para que esse fruto floresça. E eu sempre, todo dia que eu venho num culto, sabe o que acontece comigo? Ou toda vez que eu faço um culto, porque você pode não vir na igreja, mas você pode cultuar Deus na sua casa. O que impede você de orar com a família, de ler a Bíblia, de cantar uma canção e falar: Deus, eu te adoro. Eu não te adoro só no domingo, eu te adoro na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O que te impede de fazer isso? Faça. Cultue a Deus no seu lar.
e traga para nós tudo que você recebeu durante a semana. Toda a bênção, toda a experiência que você recebeu, traga para o culto. Mas quando você vem num culto como esse, sabe o que o Espírito Santo está fazendo com você? Regando você, fazendo com que esse fruto, aumente, ganhe força, ganhe sabor, ganhe textura, ganhe coloração. Então quando a igreja se reúne, é quando vem Deus regando. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Então nós podemos plantar na sua vida, pode aparecer outras pessoas e regar na sua vida, mas quem vai fazer que você crescer é Deus. É Deus. E essa glória é de Deus. Quando ele disse a seus discípulos, dizendo: olha, se teu inimigo tiver fome, vai dar de beber, vai dar de comer. Se tiver sede, dá de beber. Quer dizer, isso é o fruto do amor. Jamais as pessoas fariam isso, meu amado, se eu não amar. Não adianta muitas vezes a gente nos gloriarmos que fazemos isso, fazemos aquilo outro, fazemos isso, se não tiver o amor. Por isso que Jesus disse: olha, os dois passos maiores é o amor e o nosso próximo, e amar Deus sobre todas as coisas. Então nós vemos isso, Jesus disse assim: olha, se teu inimigo tiver fome, dá de beber, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque esse é a demonstração do amor. Glória a Deus. Eu já questionei a Deus, por que Deus manda justamente você amar o inimigo, né? Por que o inimigo? Por que não o amigo, né? É mais fácil amar o amigo, né? A pessoa que te quer bem, tá ali com você, fazendo comidinha. Como amar aquela pessoa que fala mal de você? Como amar aquela pessoa que faz questão de ir lá no seu chefe pedir a sua cabeça? Como amar aquela pessoa que às vezes taca cocô na sua casa, taca ovo, né? Joga bola lá, ele sabe que você não gosta, ele sabe, e vou tacar lá, e vou pedir a bola só para te provocar. Como amar uma pessoa dessa? Aí, o que o Senhor falou para mim? Falou: filho, você tem que entender que você é meu filho. Se alguém fizer mal para o seu filho, o que você vai fazer? O gatinho vai virar leão. A gente estava conversando sobre isso, né? O gatinho vai virar leão. Mexe comigo, não mexe com meu filho. Não é assim? O que Jesus fala? Olha, tudo que você falar para mim, nós perdoa. O que falar para o pai, perdoa. Mas não mexe com o Espírito Santo, não. Você entendeu? Tem alguém que você não pode mexer. E numa relação de pai e filho, quem que você não mexe? O filho. Então Deus falou assim: você é meu filho, eles são meus filhos. Quando alguém mexe com você, o que acontece? Eu vou ficar irado e virei com grande fúria, porque eu sou vingador. Está na Bíblia. Deus, ele vem furioso para proteger a mim e a você. Aí eu e você façamos o quê? O que Jesus recomendou: ore pelo seu inimigo. Imagina Deus indo com fúria: pai, guarda fulano, ele me fez um mal, mas eu perdoo ele, abençoa ele. O pai olha: você não quer que eu pegue ele? Não, pai, abençoa ele, salva ele. O Senhor me salvou, salva ele também. Tá bom, você quer que eu salve ele? Você não quer que eu faça nada com ele? Não, pai, salva ele. Porque um dia eu fiz mal para alguém e alguém orou por mim. O Senhor ia me pegar e por causa da oração dessa pessoa o Senhor não me pegou. Mas o que os crentes fazem? Deus, mata fulano, mata. Não está sendo assim? E Deus falou: ore, abençoe. Se você está pedindo para Deus matar alguém, para Deus pegar alguém, Deus vai ter um particular com você. Você pode estar furioso naquele dia, deixa a fúria passar, conta até 10, anda do lado pro outro, fica assim: mas como eu queria que aquele acontecesse, como eu queria. Aí a hora que você respirar, você fala assim: Deus, já passou o estresse,
Senhor não pegou ele ainda não, né? Não pega. Salva ele. Para que essa pessoa pare de fazer maldade com as pessoas. E pare de fazer maldade comigo. Imagina como foi para Paulo. Matador de crente. Quando ele chegava nas igrejas. Eu sou Saulo de Tarso. Hã? Dizem que mudaram o nome dele, né? Mudou de Saulo para Paulo, né? Para enganar. Não, é só a versão, tá? Assim como Tiago no Brasil, James nos Estados Unidos. É só o nome para o idioma. Paulo e Saulo é o mesmo nome, significa pequeno, de qualquer jeito. O nome mudado foi do Pedro. Do Pedro foi. Mas o de Saulo não. Ele ainda era o mesmo pequeno, que Deus fez dele um homem grande, mas que se humilhou na presença de Deus. Então, se eu tiver o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, eu vou ser bem sucedido. Se alguém te fez mal, perdoe. Deus está batendo duro nessa tecla, né? Eu estou com o Senhor, eu quero ensinar, Senhor. O Senhor só quer que eu fale perdão. Eu quero ensinar. Já vai ser 9 horas, eu não consigo ensinar. Mas que você receba essa palavra. Eu não sei quem você tem que perdoar, né? Até eu tento voltar para a palavra e Deus toca um irmão aqui, toca outro irmão ali e volta para o perdão, volta para o amor. Esse homem que passou o carro em cima do meu filho, que faleceu, né? Eu não tenho raiva dele, não. Eu queria conhecer ele de perto. Diz que ele levava água na minha casa, mas só que eu não a lembro dele, né? Eu falo, Jesus, transforma esta vida, porque esta vida não passou no meu filho por querer, né? Foi um acidente, então eu não tenho ódio, não. Que Deus abençoe a vida dele grandemente. Então você aprenda isso, tá? Alguém te causou mal, deixa a raiva passar. Não vai furioso na presença de Deus. Você vai falar besteira. Você vai ser um agente de Satanás, tá? Não faça isso. Deixa a raiva passar, respira, toma água, qualquer coisa, converse com uma pessoa de confiança, desabafe com ela. Aí você vai a Deus e fala: Senhor, tá difícil, mas eu quero declarar o perdão sobre fulano. Ele me fez um grande mal. Perdoa ele, perdoa ela. E eu quero declarar prosperidade. Eu vou dizer algo que eu fiz. Eu contei isso na igreja, mas vou relembrar. Teve um pessoal que me fez um mal muito grande. Até hoje chega para mim a maldade dessas pessoas. E eu fiquei quieto. No começo eu fiquei muito irritado. Porque eu pensava assim: mas Deus, como o Senhor permite essa maldade? Essas pessoas estão falando muito mal de mim. E é ruim, porque aí eu vou chegar nas pessoas, as pessoas podem acreditar neles e não querer nem me conhecer. Como que eu faço? Então eu fiquei um tempo aí pedindo para Deus curar meu coração. E Deus curou. Aí um dia, eu fazendo um acompanhamento com a pastora, e ela passou uma tarefa para mim. Falou: você vai pegar uma lista, você vai elencar todos os nomes de pessoas que algum dia te fez o mal que você lembra, mesmo que você tenha perdoado, e ore declarando. Eu peguei a lista que ela passou, eu fiquei acho que umas 3 semanas com essa lista. Larguei ela no canto lá, falei: não vou mexer com isso agora não. E fui continuar fazendo as coisas. Aí um dia eu tô lá em casa, o Espírito Santo falou assim: ó, pega a lista, é hoje. Peguei a lista, tranquei a porta do quarto, anotei: fulano de tal, eu perdoo, por causa disso, disso, disso e disso. Lembrei até de coisa de 20 e poucos anos atrás. E coloquei. Não tinha raiva dessas pessoas, mas eu ainda não tinha feito uma decisão pública. O que é público? Algo diante do mundo espiritual. Eu fiz. Fui lá, escrevi. E comecei: Senhor, apresento fulano diante de ti. Deus,
Ele fez isso comigo. Mas eu quero declarar, em nome de Jesus, que eu libero perdão sobre a vida dessa pessoa. Eu quero declarar, Senhor, que se tinha algo prendendo que essa pessoa prosperasse por causa desse ato, que ela está liberada. Eu quero declarar paz, prosperidade sobre a vida dela. Fui orando um a um dos nomes. Devia ter uns 12 nomes lá. Fui orando um a um. Peguei o papel, dobrei, senti que o ar ficou mais leve. Isso lá no meu quarto. Isso eu fiz, se eu não me engano, num sábado. Vim domingo para a igreja. Até a atmosfera da igreja estava diferente. Foi um dia que teve um mover do Espírito Santo aqui dentro. Aí Deus falou assim: tá vendo, filho? Não é que você estava com mágoa dessas pessoas, mas a Bíblia diz que quando você soltar alguém, ele será solto, e quando você prender, ele será preso. Eu precisava ter um ato externo, não só para curar o meu coração, mas para declarar para o mundo espiritual, seja para os anjos, seja para Satanás, seja para o céu, para a terra, que aquelas pessoas, eu não tinha mais nada contra elas. E fiz. Então houve até uma mudança de atmosfera na igreja. Ou seja, eu estava até trazendo uma carga desnecessária para a igreja. Será que você não tem que fazer uma lista dessa? Será que não está na hora de você fazer uma lista dessa? Colocar nome e sobrenome, se você souber. Falar, eu perdoo por causa disso, por causa de... E dizer mesmo. Rasgar, mas aí é você e Deus, irmãos. É você e Deus. Sem ninguém, porque se tiver alguém, você vai querer... Não, Senhor, não aconteceu assim. Você vai pagar de religioso. É para você estar sozinho. Tranca a porta do quarto, bota um som alto, se for o caso, e fala, Deus, é isso. E fala, eu perdoo, eu libero bênçãos, eu abençoo, eu profetizo coisas extraordinárias. Se tinha algo me prendendo, libera, Senhor. Se tinha algo prendendo essa pessoa, libera. Depois você conta o testemunho. Fala, irmão, eu tirei 1 tonelada das minhas costas. Depois você conta o testemunho. Só estou rindo. Mas é realmente uma realidade, irmãos. Mas tem um problema muito sério dito isso aí. É o problema do eu. Esse eu que a gente tem aí em si, meus amores, é o maior mal do ser humano, sabe? Esse eu, muitas vezes, você externa, você fala, mas você interiormente não faz o que se falou. Né? Esse é o maior perigo na vida de cada um de nós. Se nós externarmos sim, falamos sim, mas dentro de nós, esta liberação não foi feita. E nós precisamos nos liberarmos do coração. Essa onde está a ferida. É daí que nós temos que falar. Porque Jesus disse, Jesus, Senhor, em teu nome eu não fiz assim. Senhor, em teu nome eu não expeli demônio. Senhor, em teu nome eu curei. Eu não fiz tanta coisa no teu nome. Senhor, mas não te conheço. Eu não te conheço. É pesado, viu, meu irmão? Então, amados, lembra o texto que eu falei? João 13,15, se você quiser anotar. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Ele veio para nos dar exemplo, para do jeitinho que ele fez, eu e você façamos da mesma forma, tá? Na minha cabeça a gente ia terminar a Cristologia semana que vem, mas Cristo quer que a gente fale dele. O Espírito Santo quer que a gente continue falando dele, amém? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, ele não falaria de si. Ele não falaria de si. Ele apontaria para Cristo. Por isso que você não vê na igreja, a maioria das igrejas não fala do Espírito Santo. A gente tem dificuldade de falar, mas não é porque é um bloqueio. Ele não fala de si mesmo. Então, se a igreja falar de Jesus, o Espírito Santo está nela. Agora a igreja não falou de Jesus, desconfie.
É porque você, técnicas de coaching, técnicas de vencer, você vai vencer, você vai não sei o quê, você vai não sei o quê. Cadê Jesus nessa história? Cadê confronto de pecado? Cadê arrependimento? Hoje a gente falou muito sobre perdão aqui. Uma das obras da cruz do Calvário, nos reconciliar com Deus, receber o perdão do Pai. É por isso que eu tenho que perdoar. Porque se eu que tenho uma dívida impagável, tinha uma dívida impagável com Deus, Ele me perdoou, quem é você para não perdoar a dívida do seu irmão com você? É a mensagem do Evangelho. Vamos ficar em pé então? Eu vou na direção do Espírito Santo, amém? Ele quis falar de perdão com vocês, então vocês recebam e pratiquem. E depois vamos fazer a listinha, né? Nós vamos começar a distribuir, tá? A lista do perdão. Basicamente a lista tem 3 coisas. Eu não sei se eu estou com acesso aqui, mas a lista tem praticamente 3 coisas. O nome, eu não posso mostrar porque a minha eu acho que está até com o nome aqui das pessoas. Não posso. Eu ia mostrar, mas eu lembrei que, se eu não me engano, está até com o nome. Porque tudo que eu recebi, eu salvo no Drive para depois aplicar com vocês, né? A gente vai fazer, vamos ver se a gente imprime, e a gente vai entregando sexta, vai entregando domingo, e aí você toma essa decisão. Se você quiser fazer em casa, é assim, uma coluna para o nome. Aí, se não me engano, vem na frente eu perdoo, né? Eu perdoo. Aí o nome da pessoa, e você vai dizer o que ela fez com você. Por que você está perdoando essa pessoa? Eu perdoo porque ela me difamou. Eu perdoo porque ela pegou dinheiro emprestado e não me pagou. Eu perdoo porque deu em cima de mim, deu em cima do meu marido. Eu perdoo porque fez mal para os meus filhos. Não sei. Deus vai falar com você. E lá embaixo você vai fazer a oração mesmo. Vai dizer assim, ó, Senhor, eu desligo tudo que estava ligado. Tudo que estava me prendendo, em nome de Jesus, seja desligado. Tudo que estava prendendo essa pessoa, seja desligado. Eu abençoo fulano, cicrano e beltrano em nome de Jesus. É difícil fazer isso, tá? Eu demorei 3 semanas para fazer. Isso é porque eu não tinha raiva. Mas Deus queria tirar um peso. Eu creio que Deus quer fazer isso com você também, amém? A pastora tem um projeto aí... que se chama 21 dias, né? A gente vai ver se a gente faz umas pulseiras. 21 dias aonde a gente vai tentar lutar contra hábitos. Por exemplo, você fala palavrão, você vai tentar ficar 21 dias sem falar palavrão. Você é irado, você vai tentar ficar 21 dias sem se irar. Soltou um palavrão, vai trocar a pulseirinha para outro braço e vai reiniciar a contagem. O propósito é esse, para você se aplicar a tirar velhos hábitos. Porque tem hábitos, irmãos, que é hábito que você adquiriu, tá? Não é o que está na sua natureza. Por exemplo, eu tinha um costume de falar o nome de Aparecida, quando eu me converti. Aí me ensinaram o seguinte, quando você for falar ave, fala eita Jesus, fala misericórdia. Aí quando eu ia falar ave misericórdia, entendeu? Ave, eita Jesus. Fui fazendo isso até nunca mais falar. Mas assim, tem muita coisa que é hábito, tá? Não é só questão de transformação. Deus, ele transforma você, mas você tem um hábito, você tem que eliminar esse hábito. E é com outro hábito que você arranca esse hábito. Então nós vamos fazer isso. Quem vai entrar? Todo mundo. Os pastores, vai todo mundo. Vai pegar a pulseirinha, o negócio, a gente está vendo, está fazendo cotação, é o seu também. Vamos fazer a cotação tudo para fazer. É um desafio? Mas eu creio que você depois vai agradecer. Isso. Tá? Se você fizer, depois só nos procura falando, eu fiz. Se você não fez, de sexta para domingo, nós vamos estar distribuindo essa lista. E para quem não veio hoje, a gente vai estar explicando. Tá? Mas se você quiser fazer em casa, faça em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Eu quero convidar o pastor Hermelindo a estar fazendo essa oração, agradecendo ao Senhor. Olha isso aqui. Vamos orar então, irmãos.
Vamos nos colocar na presença do Senhor agora, agradecido por esses momentos que aqui nós estamos, né? Aprendendo da palavra do Senhor. Amado Deus, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a tua palavra. O Senhor tem falado a cada coração, a cada um de nós. Ó Deus Santo, nós sabemos que nós temos um coração endurecido, Senhor. Nós sabemos que muitas coisas, ó Deus, ela não entra no nosso coração, fica somente no nosso pensamento. Mas, ó Deus, pedimos que o Senhor introduza a tua palavra, Senhor, no meu coração, no coração dos nossos irmãos, nas nossas mentes, ó Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, ser liberador do perdão, o perdão verdadeiro, o perdão que transforma, o perdão que muda, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, Pai, fortalecendo-os, para que cada dia mais nós sintamos seguro na tua presença. Abençoe cada irmão, abençoe, Senhor Deus, cada criança que aqui está nesta noite, e que tua graça repouse sobre as nossas vidas de tal maneira que nós possamos cada dia mais, Senhor, estarmos te buscando, te conhecer em espírito e em verdade. Abençoe nos nossos lares, nossas famílias, e assim a todos os teus servos nesta noite, ó Pai, que nós possamos cada dia fazer a tua vontade, aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.